Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está estudando de madrugada, você que está estudando à tarde, você que está estudando à noite. Não importa a hora, o legal, o normal é pegar firme, é estudar, não é verdade? Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia da família LAC Cursos. Estou aqui para te ajudar em mais essa caminhada. Espero que ao final dessa nossa aula eu acrescente alguma coisa, você saia sabendo um pouquinho mais, ou simplesmente confirmando o que você já sabe, não é verdade? É interessante, é importante ouvir e também fazer os exercícios que nós estamos aqui hoje para isso, não é verdade? Observar os principais exercícios das principais bancas do país. Bem, olha só, hoje nós temos aqui um trabalho em cima também de organelas, não é verdade? Na outra aula nós começamos a falar de membrana, na outra nós começamos a falar de organelas, hoje a gente continua o trabalho em cima de organelas, tá certo? Existem organelas que são extremamente importantes, cobiçadas, queridas, pelas bancas. Existem processos que estão sempre, em provas, com uma frequência bem grande, tá? E aí eu chamo a atenção para o metabolismo energético. O metabolismo energético, é um metabolismo normalmente utilizado, normalmente visado, e em alguns tópicos como respiração celular, que a gente sabe que tem aeróbia e anaeróbia, processo metabólico aí da fotossíntese, processo da quimiossíntese. Bem, mas quando a gente fala de metabolismo energético, a gente está falando basicamente de transformação de energia luminosa em energia química, sabe-se lá de térmica e assim vai, Porque a gente fala de luminosa para química, a gente está falando de fotossíntese. A gente fala de química, para as demais energias, porque o nosso corpo, não é só produção de energia, simplesmente calor. Existem conversão dessa energia para várias atividades. Por isso que a gente acaba citando um pouco desse jeito. Mas, bem, voltando aqui para o nosso âmbito da prova, o metabolismo energético está diretamente relacionado com alguns fenômenos para a sua prova. Tá legal? Para a sua prova, você tem que entender a fotossíntese, a quimiossíntese, a respiração aeróbia e respiração anaeróbia. Você sabe que fotossíntese e quimiossíntese são tipos de metabolismo que nós podemos chamar de anabolismo. Quando a gente fala de anabolismo, a gente fala de um tipo de metabolismo de construção, aonde eu vou pegar uma molécula simples e transformar numa molécula complexa. Então a gente tem diretamente aqui um processo anabólico, um anabolismo. Tá certo? Já do outro lado, na respiração aeróbia e anaeróbia, nós temos um processo de quebra, um processo de destruição, um processo de liberação energético. Então, nós temos aqui um catabolismo. Então, nós temos processos anabólicos e processos catabólicos, tá certo? Fotossíntese e quimiossíntese, anabólico. Respiração aeróbia e anaeróbia, catabólico, tá bom? Então, a gente acaba observando esses processos em provas, muitas vezes associados. Tá? Você vai ver que algumas questões estão aqui diretamente associadas. E é interessante começar com uma questão que mostre isso, tá? Antes de entrar diretamente em cada processo de maneira individualizada. Tá certo? Bem, olha para cá. Banca Assex, prova de Duque de Caxias, município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, do ano de 2002. Vai mostrar isso aqui que a gente começou a falar, de associação. Tá? Bem, a gente fala de associação, ele fala assim, o esquema acima representa, de modo simplificado, os ciclos de oxigênio e gás carbônico. Tá? Na natureza, acoplados. Então, é o ciclo de oxigênio e gás carbônico que estão juntos aí. Considerando que X representa CO2 e água, então X vai representar
CO2 e água. Se você for observar, né, X são os elementos. 1 e 2 representam, então, processos. Aqui nós temos diretamente envolvidos respiração e fotossíntese. No processo de respiração, nós temos, né, um processo diferencial do processo de fotossíntese. Quando você fala de fotossíntese, você está falando, né, que a água mais o gás carbônico estão reagindo com a ajuda aí da luz. Essa energia luminosa é captada, é convertida por uma molécula chamada de clorofila. E é produzido o quê? E é produzido diretamente C6H12O6. O que é isso? Glicose. Né? E é lançado fora o quê? É lançado fora o O2, o oxigênio. Por outro lado, nós temos o processo de respiração. Vou botar a respiração que ocorre com o oxigênio, que é chamada respiração aeróbia. Na respiração aeróbia, que ocorre com o oxigênio e glicose são convertidos diretamente em energia. E a molécula aí é a molécula de ATP. São 38 ATPs e é jogado fora diretamente água e gás carbônico, CO2. Então, pode ver que eles são processos contrários, né? As fórmulas, de maneira simplificada, porque ele está simplificado, demonstram que na fotossíntese, que é um processo de construção, que é um processo de anabolismo, tá legal? É contrário à respiração, que é um processo de catabolismo. Então aqui você está vendo que a fotossíntese vai entrar água e gás carbônico. Já na respiração vai sair água e gás carbônico. Na fotossíntese entra, no caso, sai glicose, e oxigênio. E entra diretamente, né, na respiração glicose e oxigênio. Então são processos contrários, são processos inversos. A ideia que eu estou te dando aqui é a ideia que a questão também está lhe dando, que a gente pode fazer uma ponte, pode fazer uma comparação e pode associar os fenômenos, tá certo? Então, visto isso, a questão vai ficar mais simples, mais fácil, mais tranquila, tá certo? Então, diretamente aqui, nós temos né, lá na SEX, falando diretamente que o X, ele diz que o X é o equivalente ao quê? Vamos ler. O esquema acima representa de modo simplificado os ciclos de oxigênio e de gás carbônico na natureza, acoplados, considerando que X representa CO2 e água. Então, um processo que entra CO2 e água, então o 1 vai entrar CO2 e água. Qual processo que entra CO2 e água? Você lembra? Coloquei ainda há pouco. Entrando CO2 e água, nós temos a fotossíntese. Tá legal? E a fotossíntese produz diretamente glicose e oxigênio. A glicose é C6H12O6, tá? Que eu coloquei no esquema. Glicose e oxigênio, tá? Que vai diretamente servir para o processo de respiração aeróbia. Então, estou te mostrando aqui que água e CO2, né, vão reagir no processo de fotossíntese, produzindo glicose e oxigênio. A glicose e o oxigênio servem na respiração celular para a produção de energia. O que sobra é água e CO2. Tudo bem? Legal? Então, olha só.
Então, 1, como ele coloca aqui, é fotossíntese. 2 é respiração. E Y é glicose e oxigênio. Tá? Então, vamos observar as opções diretamente aí. 1, nós falamos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.